Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a um mundo repleto de abundância e ao nosso movimento de criar um mundo de abundância. E hoje eu queria falar de uma parábola que fala muito sobre os nossos sentimentos e como a gente deve lidar com eles, principalmente com sentimentos negativos, que é a parábola do caminhão de lixo. Então eu vou contar a parábola e depois a gente vai falar sobre ela. Então, um certo dia, eu estava saindo do aeroporto e precisei pegar um táxi. E aí eu fiz sinal, o táxi parou, eu entrei no táxi, disse para onde eu estava indo, e assim que o taxista foi sair, um carro pegou e fechou o taxista. E o taxista, muito habilidoso, desviou para não ocorrer um acidente, não buzinou nem nada e seguiu o seu caminho. Antes da gente conseguir sair do aeroporto, um outro carro fechou ele e começou a buzinar e xingar ele. E ele, novamente, muito habilidoso, evitou a colisão e continuou seguindo o caminho dele como se nada tivesse acontecido. Eu comecei a reparar que várias e várias vezes no trânsito as pessoas fechavam ele, xingavam ele e nada dele reagir. Eu já estava começando a ficar muito irritado com essa história e em um certo momento eu perguntei para ele: motorista, você não está vendo que as pessoas estão te xingando, você está fazendo tudo certo e as pessoas continuam sendo mal educadas e estúpidas com você? E o motorista olhou para mim e falou assim: você sabe o que é um caminhão de lixo? Eu falei: sei, claro que eu sei. Ele falou: pois é. Quando o caminhão de lixo está andando, ele espalha o cheiro dele por aí. E não tem nada que ele possa fazer, porque ele está carregando lixo. E eu falei: sim. Existem algumas pessoas que são a mesma coisa que um caminhão de lixo, são muito parecidas, elas têm um comportamento parecido com o do caminhão de lixo. Elas carregam maus sentimentos, tristeza, mágoa, sofrimento o tempo todo, mas como elas não conseguem lidar com aquilo, elas simplesmente tentam espalhar para as outras pessoas. E assim como o caminhão de lixo espalha o seu cheiro, elas espalham o seu sofrimento. E cabe a gente decidir se a gente vai querer carregar essas dores da outra pessoa, esse lixo emocional da outra pessoa, ou se a gente vai deixar essa pessoa ir embora com os lixos dela, que é ela que tem que levar no lugar certo e trabalhar. E eu pensei muito sobre isso e cheguei exatamente a essa conclusão. Muitas vezes a gente está andando e as pessoas à nossa volta, elas têm os seus problemas e têm as suas dores e elas extravasam, elas gritam, elas esperneiam. Mas cabe a mim decidir se eu quero deixar esse mau humor, essa dor da outra pessoa virar a minha dor e sofrer por isso, ou se eu vou simplesmente escutar a pessoa com toda a minha paciência do mundo, vou deixar ela terminar de descarregar aquelas dores dela que ela precisava desabafar, e aquilo não vai ser levado comigo, porque não me pertence. O que é do outro, deixo para o outro, e o que é meu. Então, eu olho para dentro de mim e vejo se o que a pessoa está falando faz sentido para mim ou não. Se não fizer, eu deixo. Se fizer sentido, eu recebo como um aprendizado, como uma crítica construtiva. Isso é, se a pessoa está dizendo que eu sou egoísta, eu paro e vejo, eu realmente sou uma pessoa egoísta? Se não, se eu não sou uma pessoa egoísta, eu simplesmente passo, porque existe um fenômeno chamado espelhamento. Isso é, a pessoa vê no outro o defeito que ela tem dentro de si. Então ela está vendo no outro a dor que ela está carregando. Então ela está pondo para fora porque ela percebeu a dor. E aí eu servi como um amuleto para ela entender a dor dela. E aí, como ela viu a dor dela em mim, ela passou a reclamar da dor dela. Então é isso que às vezes a gente tem que entender, se a dor é dela ou se a dor é nossa. Desculpem, mas o telefone estava tocando muito. Continuando. Então, se a dor é dela, se o defeito que ela está vendo é dela, ou se o defeito é meu, se a qualidade, o ponto de melhoria é meu. Se for meu, eu vou trabalhar. E se não for, eu vou deixar que o universo leve, que ela aprenda com o que ela viu e o problema é dela. Ela que cuide. Lembra? Meus assuntos do outro, assuntos de Deus. Os meus assuntos eu cuido, o do outro eu deixo para o outro e o de Deus eu deixo para Deus cuidar. Muito obrigado a todos.